Pessoal, para falar sobre prisão em flagrante, nós temos que entender também que flagrante vem de flagrare, significa queimar, arder, e é por isso que tem uma natureza cautelar, provisória. E também nós temos que definir aqui algumas situações vinculadas às espécies de flagrantes. O flagrante, ele pode ser o flagrante próprio. Quando o agente é surpreendido cometendo uma infração penal ou quando acaba de cometê-la. Isso tem a ver com o artigo 302 do CPP, incisos 1 e 2. Por isso que a gente chama de flagrante próprio. Por quê? Porque o agente acabou de cometer ou está cometendo o delito. Também nós temos o flagrante impróprio, ou também chamado de quase flagrante, que está lá disposto no artigo 302, inciso 3º do CPP, que a gente fala que o agente é perseguido logo após cometer o ilícito. E aí tem um intervalinho de tempo não muito grande e é considerado o flagrante impróprio. E também nós temos o chamado flagrante, que é o flagrante presumido, que está lá no artigo 302, inciso 4º do CPP, que fala que o agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pessoal, nós temos também o flagrante que se chama flagrante compulsório e o flagrante facultativo. O flagrante compulsório é aquele em que o agente policial é obrigado a efetuar a prisão em flagrante. Por quê? Porque ele está no estrito cumprimento do seu dever legal. O flagrante facultativo já é referida à pessoa do povo. Lembra que eu falei? Eu falei assim, olha, qualquer pessoa do povo pode dar a voz de prisão em flagrante e não há necessidade de mandado judicial. Então se chama flagrante facultativo. Por quê? Porque o povo não é obrigado, se não quiser, prender alguém em flagrante, porque ele se encontra no exercício regular do seu direito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de flagrantes. E aí existem flagrante preparado ou provocado. Aqui nós estamos falando de crime impossível. Crime impossível por quê? Vamos dar aqui um exemplo. Um policial que exibe um relógio de alto valor esperando alguém o assaltar e dá a voz de prisão. Você percebe que o agente policial, ele induz o autor do crime à prática da infração penal. Então, ele vicia a vontade do agente e é por isso que a gente sempre fala. Aqui, nós não podemos dizer que flagrante preparado ou provocado é considerado lícito. Não é. É considerado crime impossível. Tem também o chamado flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? Aqui, quando a atividade do policial ou do terceiro consiste em simples aguardo do momento do cometimento do crime, sem qualquer induzimento ou instigação. Vamos dar aqui um exemplo. A polícia, por ligações anônimas, ou de repente fica sabendo aí que alguma infração penal ocorrerá. E aí arma um esquema tático e flagra os bandidos. Aqui é perfeitamente possível, é lícito esse flagrante e não existe relaxamento nesse caso de flagrante esperado. Já o flagrante prorrogado retardado é também possível e é aceito somente nos casos de organização criminosa. Por quê? Porque aqui o policial ele retarda, ele prorroga a sua atuação para que possa promover um momento mais adequado para poder prender toda a organização criminosa em flagrante. Quando a gente fala em flagrante forjado ou maquinado, também nós estamos diante de um caso em que cabe relaxamento de prisão em flagrante. Vamos imaginar aqui policiais ou terceiros que criam provas de um crime inexistente. Por exemplo, colocando droga no veículo de um suposto criminoso. Os policiais, inclusive, respondem por crime de abuso de autoridade, tá? Bom, quais são os sujeitos do flagrante? O sujeito ativo é aquele que efetua a prisão. Sujeito passivo é aquele que foi preso. Autoridade competente. Em regra, é o lugar onde foi efetuada a prisão e não a do local do crime. Aqui nós falamos já com relação ao auto de prisão em flagrante.
tem que ser comunicada à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A falta de testemunha na infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, isso é muito importante. E aí, depois nós vamos para audiência, chamada audiência de custódia, tá? Bom, um momento antes disso, e ainda dentro do prazo de 24 horas que eu falei lá na nossa primeira aula, o delegado de polícia ele tem que expedir um documento chamado nota de culpa. Esse documento é muito importante, por quê? Porque é o momento em que a autoridade policial dá ciência ao preso com relação aos motivos que ele foi preso, o nome de quem conduziu e o nome das testemunhas que estavam no momento da leitura da nota de culpa. A falta da expedição de nota de culpa no prazo de 24 horas gera relaxamento de prisão em flagrante. Então isso é muito sério. Existe aquela velha história de que prisão em flagrante por apresentação espontânea. O que a gente fala sobre isso? Eu vou me apresentar e não vou precisar ficar preso. Existe um doutrinador chamado Fernando Capês, que ele relata que não se pode prender alguém que se apresenta espontaneamente na delegacia, de maneira que não se pode falar em flagrante por apresentação, tá? O Guilherme Nutti já relata que é possível prender alguém em flagrante mesmo que se apresente espontaneamente na delegacia. Imagine lá um rapaz que mata uma família inteira, aparece logo após a delegacia, se entrega com a arma de fogo, inclusive, dizendo ser o autor do crime, cheio de sangue, e não vai ser preso em flagrante? Quer dizer, existe, então, esse posicionamento que eu, a princípio, eu estou de acordo com o Guilherme Nutti, que é um posicionamento, é um perfil que eu tenho, bem próximo ao Guilherme Nutti. Com relação à audiência de custódia, aqui nós temos que o momento em que o preso em flagrante, assim como todos os demais presos que são presos provisoriamente, inclusive pelos nossos tribunais superiores, a audiência de custódia ela é realizada até na prisão por pensão alimentícia, tá? Então, é o momento que o réu será submetido à audiência de custódia, ocasião em que será apresentado ao juiz dentro do prazo de 24 horas, na presença do seu advogado, seja constituído, contratado ou nomeado, e ainda estando presente o representante do Ministério Público. Aqui nessa audiência será fundamentada a decisão judicial no sentido de liberar o preso ou converter a sua prisão em flagrante em preventiva. É nesse momento também que serão perguntadas as situações de como foi a prisão em flagrante, se sofreu algum tipo de tortura, como que foi a autoridade policial com relação a esse tipo de prisão, tá bom? Então aqui a gente finaliza aí a prisão em flagrante.